Fala, rapaziada, tudo bem? Vim trocar uma ideia com os senhores sobre a minha matéria preferida. E se eu não fizesse medicina, na verdade eu acho que eu vou fazer quando eu estiver bem velhinho, se Deus quiser, com muito e muito dinheiro e tempo para poder utilizar. Vou fazer filosofia. Rapaziada, eu sei que muitas vezes a gente que fez isso no médio de escola pública e era para ter filosofia no ensino médio, a gente não teve a filosofia da forma correta. Eu, pessoalmente, nunca tive um professor de filosofia. Sempre ele estava de licença. O engraçado é que o meu ensino médio durou 4 anos. E nos 4 anos ele estava de licença. O que é engraçado, né? Mas, enfim, essa é a nossa realidade. Porém, se você tem o mesmo caso que eu, que é o cara que nunca viu filosofia e está tendo que aprender sozinho, esse foi o meu caso, bem-vindo. Papai vai te ensinar. Se você teve aula de filosofia, eu tinha um professor ótimo, né, que eu assistia, e ele falava assim: abandone suas crenças e me siga cegamente. Eu quero que você pegue o que eu te falei aqui e substitua o teu conhecimento que você tem até agora. Abra a tua cabeça, mesmo você já conhecendo a filosofia. Você acha que filosofia é só perguntar o que é a vida, o que é o céu, o que é a terra? Não, irmão. Filosofia tem muita história, tá? E tem muita aplicação no Enem, tá? Então, acredita no papai de vocês que vai dar certo, tudo bem? Abandone suas crenças e me siga cegamente. Vamos lá. Primeiro passo da filosofia é a gente entender como a filosofia surgiu, né? Não dá pra gente começar a aprender algo sem saber como ela foi criada. O que é a filosofia? Filosofia a gente tem que, primeiramente, olhar o nome dela. Filosofia. Filo significa amor. Sofia significa sabedoria. Olha só para as sofias aí. Portanto, a filosofia, nada mais, nada menos, significa que amor pela sabedoria. O filósofo é aquele que busca compreender a realidade. E para compreender a realidade, ele faz sempre perguntas, questionamentos. É basicamente igual a minha namorada, que está sempre me questionando. Ou seja, ele pergunta sobre o mundo, a vida, o conhecimento, a verdade, a justiça, a ética, a existência humana. Assim, diferentes formas de pensamento. A filosofia não aceita explicações prontas. Porque, por muito tempo, né, na antiguidade clássica, sobretudo na Grécia Antiga, basicamente, se uma folha cai da árvore, alguém pergunta: nossa, por que essa folha caiu? E a pessoa responde: foi porque os deuses quiseram. Não existia uma explicação racional para aquilo. Na Idade Média, né, e é por isso que a gente muitas vezes chama a Idade Média de Idade das Trevas, era também muito assim. Basicamente, tudo que acontecia era por algum motivo divino. A peste negra, por exemplo, não sei, vocês já eram para ter estudado Idade Média pelo meu cronograma que eu montei para vocês, mas se você caiu aqui perdido, enfim, teve a peste negra durante a Idade Média, né? E foi aquilo que criou, né, que ocasionou a grande crise do século XIV, que resultou no fim da Idade Média, no começo da Idade Moderna. Mas a peste negra, ela foi considerada na época um castigo de Deus. Por algum motivo, pela sociedade da época, era um castigo de Deus. Então, ao invés de pensar o que estava acontecendo, como é que a gente trata essa doença, como é que a gente previne essa doença, eles preferiram pensar: ó, não, isso aqui é um castigo de Deus, vamos só aceitar. Beleza? Então é por isso que a gente chama muitas vezes a Idade Média de Idade das Trevas. Tudo bem? Enfim, a filosofia ela surge rompendo com essa aceitação a explicações divinas, explicações fáceis, de certa forma. Ela procura explicações racionais, explicações lógicas, não explicações ilógicas. Tudo bem? Então, a filosofia nasce quando o humano começa a perguntar coisas como do que é o mundo, do que o mundo é feito, como o universo surgiu, o que é a verdade, o que é uma vida justa. Beleza? Porém, antes da filosofia, é preciso a gente entender o que aconteceu antes para entender o que está acontecendo nesse atual momento. Basicamente, a sociedade era uma sociedade que acreditava em mitos. Sobretudo a sociedade grega, né, pessoal? Eu acho que é a mitologia mais famosa do mundo, né? Às vezes a egípcia ele bate um pouquinho, mas a mitologia grega eu acho que é a mais famosa, que tem mais em filmes, assim, etc. Eu, particularmente, meu livro preferido de criança era Percy Jackson.
meu filme também. E, inclusive, lançou a série agora, muito boa, tá? Mas, Percy Jackson é um livro de mitologia grega, tá? Sobre os deuses gregos, Poseidon, Zeus, Ares e etc. Além disso, até filmes da Disney, como Hércules, se baseavam na mitologia grega e etc, tá? Enfim, antes da filosofia existia o mito. Então, qualquer explicação sobre qualquer coisa que existia ou acontecia naquela sociedade era uma explicação mitológica, era simplesmente porque os deuses quiseram aquilo, tá? Enfim, antes da filosofia, os gregos explicavam o mundo através dos mitos. Os mitos eram narrativas que explicavam a origem das coisas através de deuses, forças sobrenaturais e histórias simbólicas, tá? Exemplos de explicações mitológicas. Os trovões eram obras de Zeus. Então não era uma descarga elétrica lá nas nuvens, formada através do atrito, pelas gotículas de água que tinham nas nuvens. Não. Zeus quis que caísse um trovão. Beleza? As colheitas dependiam da deusa Deméter. Então, ao invés daquela sociedade pensar numa forma melhor, né, de plantar aquela, sei lá, aquela planta ali, ou aquela árvore frutífera, para que ela desse frutos, para que a colheita fosse boa, ao invés de criar novas técnicas, eles preferiam simplesmente falar assim, não, a Deméter, se a Deméter quiser vai dar bom, se a Deméter não quiser vai dar merda. Basicamente vai ser isso. O mar era governado por Poseidon, então as ondas, tipo, se tivesse um tsunami, era culpa dele, onda gigante era culpa dele. Se alguém morresse afogado, era culpa do Poseidon que quis levar a pessoa com ele, e etc. Essas histórias não buscavam provas ou explicações racionais, elas eram aceitas pela tradição e pela autoridade religiosa. Característica do pensamento mítico. Era uma explicação baseada em deuses e seres sobrenaturais, tá? Ou seja, era sempre algum deus que era responsável por aquilo que acontecia, ou algum ser sobrenatural, ou alguma história, por exemplo, o céu é azul porque Zeus, em algum momento, derramou alguma coisa azul no céu e o céu ficou azul. Era basicamente isso, tá? Alguma história que justificava coisas da nossa realidade. E um fato legal também é que a transmissão era oral e tradicional. Como assim, cara? Olha só, não existiam livros acerca da mitologia grega na época. A mitologia era passada por histórias contadas, de pai para filho, dos anciãos, né, dos mais velhos para os mais novos. Era assim. O que difere muito da filosofia foi quando a filosofia surgiu que os conhecimentos passaram a ser registrados de forma escrita. Antes disso, era só por contos, por cânticos, beleza? Muitas vezes a gente pode até falar dos cantos de Homero, das lendas de Homero, que não eram escritas, eram narradas sempre. Era, pô, quando botava o filho pra dormir, ele contava uma história. De certa forma era assim. Nas grandes praças existiam os cantores, eles ficavam cantando músicas acerca dos mitos, tá? Era basicamente assim, não existia um livro de mitos. Até porque boa parte da sociedade não conseguia ler. Não existe demonstração ou prova, então a gente não precisa provar nada, a gente só explica que foi Deus que quis e fé. Eles aceitam. E é aceita pela autoridade da tradição. Pô, tem que acreditar, porque senão é heresia. Eu tô traindo meu Deus, então tem que acreditar no ali. Enfim, como nasceu a filosofia? A filosofia surge na Grécia Antiga, aproximadamente no século 6 a.C. Olha só, 6 a.C. Foi relativamente perto ao nascimento de Cristo. Inclusive, algumas correntes filosóficas são citadas na Bíblia, tá? São citadas na Bíblia. Mas isso eu vou falar quando eu falar de helenismo, que é o ano da filosofia que bate um pouquinho ali com as histórias bíblicas, tá bom? Ela surge principalmente na região jônia, né, na cidade de Mileto, com Tales de Mileto. Guarda esse nome. Ali surgem os primeiros pensadores que tentam explicar o mundo sem recorrer aos mitos. Eles tentam procurar explicações racionais para aquilo, para tudo que acontece no mundo. E em vez de dizer que o mundo foi criado pelos deuses, eles começam a perguntar qual é a substância fundamental do universo, como a natureza funciona, quais são as leis da realidade. Esse momento é chamado de passagem do mito para o logos, tá? E o que o logos, mestre, significa? Logos significa razão. Então é a transição entre o mito e explicações racionais. O pensamento mitológico pro pensamento racional, tá?
É um discurso lógico, portanto, a filosofia nasce quando o ser humano começa a explicar o mundo através da razão e não apenas da tradição religiosa. E por que, entre todos os lugares do planeta Terra, a filosofia surgiu na Grécia Antiga? Alguns fatores ajudaram, tá? O comércio marítimo. Por que o comércio marítimo? Grécia tinha contato com várias civilizações. Várias e várias civilizações. Então, basicamente, ali existiam uns deuses, né? Eles acreditavam nos deuses deles. Aí chega o maluco da África, o maluco da África tem outros deuses. E explicações mitológicas baseadas nos deuses deles. Aí chegam os caras da Índia. Beleza. Tem os vikings. E etc, etc e tal. E pessoas, eles percebem que existem 1000 explicações diferentes para aquela parada. E falam assim, pô, se pá, o que eu acredito não é verdade. Talvez o que a outra pessoa acredita é verdade. Ou o que o africano acredita, o asiático, ou o chinês, o japonês, o cara que é da Índia. Talvez ele que tenha a verdade. E aí ele fala, ao invés de acreditar no que eu acredito, ou no que outra pessoa acredita, eu vou procurar explicações para saber qual é a verdade de fato. Se é a minha verdade, se é a verdade do outro maluco, e etc. E aí, além disso, na Grécia Antiga, além desse comércio, desse contato que eles tinham com outras civilizações, existiam cidades independentes. Então a Grécia era formada por cidades independentes chamadas de polis. Polis, tá? Por isso tem Petrópolis, Teresópolis. Petrópolis é cidade de Pedro. Sabia dessa, Júlia? Não sabia. Olha só, toma conhecimento, toma. Teresópolis é a cidade de Teresa. E assim por diante, tá? Temos exemplos, tá? Atenas, Esparta e Mileto. E é em Mileto que surge a filosofia. Enfim, o uso da escrita. A Grécia era um país que a classe dominante, a classe rica, escrevia bastante. E então foi mais fácil de disseminar o conhecimento filosófico por causa disso. E 4, a ausência de um livro sagrado e único. Como eu disse para vocês, o mito era difundido de forma oral, com histórias contadas. Não existe uma Bíblia na mitologia grega, entende? Ou seja, criava margem para muita interpretação. Eu conto uma parada, aí eu conto pra Júlia. A Júlia conta pra Thalita. Quando a Thalita contar pro Davi, irmão, tá completamente distorcido. Então eles não sabiam de fato como eram as histórias antigas, etc. Muita coisa se perdia. Então, quando a filosofia chega de uma forma escrita, ela consegue facilmente ocupar esse espaço dos mitos. Pegaram a visão? Enfim, dentro disso tudo vão surgir os primeiros filósofos. Naquela época, né, do surgimento da filosofia em si, a polis não estava muito forte, não existia política muito forte, e o que vai causar a intrigação, né, a questionação, o questionamento desses primeiros filósofos, na verdade, foi a natureza. Eles queriam saber como o mundo foi criado. Mais especificamente, usando a palavra grega, como o cosmos foi criado. Era a palavra que significava o universo. Um salve para a rapaziada que mora em Cosmos. Enfim. E aí ele procurava algum princípio, algum elemento que originou toda a vida, todo o universo. Então, cada filósofo dessa época, o que a gente vai chamar de filósofos pré-socráticos, tá? Cada filósofo pré-socrático, ele procurava uma arqué, um princípio originário, arqué, princípio originário, ou seja, um elemento que originou tudo e todos, tá? Cada um vai procurar uma parada. Tudo bem? Os primeiros filósofos são chamados pré-socráticos. Eles recebem esse nome porque vieram antes de Sócrates, que é o cara mais importante da filosofia, junto com Platão e Aristóteles. Mas tinham preocupações diferentes. Enquanto Sócrates estava preocupado com a vida humana e com a política, esses caras estão preocupados com a natureza, tá? Beleza. Por isso eles também são chamados de filósofos da natureza. Tem muita questão do Enem que, ao invés de falar de pré-socrático, ele fala filósofo da natureza, tudo bem? A pergunta principal dos pré-socráticos era: todos buscavam responder a mesma questão. Qual é o princípio fundamental de todas as coisas? O que originou todas as coisas? Esse princípio foi chamado de arqué, tá? E o que é arqué? Arqué significa origem, princípio, elemento fundamental. Os filósofos queriam descobrir qual elemento deu origem a todo o universo. Como eles chamavam o universo? Cosmos. É só lembrar do melhor bairro
né, da Zona Oeste ali, um bairro totalmente civilizado, arbóreo, bonito, que é Cosmos, né? Enfim, só perto de Palmuriçaba. E onde surge a filosofia? Escola de Mileto. Tales de Mileto vai criar essa escola, vai criar a filosofia em si. E ele tem discípulos como Anaximandro e Anaximenes, tá? Todos tentaram explicar a origem do universo através de elementos naturais, tá? Ou seja, por Marquel. O primeiro filósofo de todos foi Tales de Mileto, né, que dá nome a uma famosa escola de Campo Grande. Tales é considerado o primeiro filósofo da história. Ele acreditava que o princípio de todas as coisas era água. Tem uma famosa frase de Tales que tudo é água. Cara, Tales de Mileto quase acertou, tá? Pra quem não sabe, a vida surgiu na água. Então, o cara, no século 6 a.C., deu um chute e quase que o maluco acerta, tá? Basicamente ele acertou. Faltou explicar direito, mas ele estou tudo é água e realmente a vida surgiu na água, tá? Para Tales, tudo nasce na água. Tudo depende da água para existir. A água pode se transformar em diferentes estados. Observando a natureza, Tales percebeu que a água estava presente em rios, mares, chuva, plantas e animais. Por isso ele concluiu que a água era a origem de tudo. E faz sentido, né? Mesmo pro cara que não tem conhecimento nenhum. Você não sabe, não tem internet, não tem nenhum cientista que veio antes de você. Nada. Ele vê que, pô, você tem água na boca, né? Saliva. Você tem água, uma água vermelha que sai do teu corpo, que é o sangue, né? Você precisa beber água, senão tu morre. Você precisa se banhar. O rio tem água. Os animais também têm água. Irmão, eu acho que do céu cai água. Eu acho que a vida surgiu daí. É um ótimo chute, né? Infelizmente ele foi o primeiro a chutar, né? Então depois disso o pessoal começou a chutar besteira. Mas Tales foi esperto e usou a água como primeiro, né? Por isso ele concluiu que a água era a origem de tudo. Mesmo que hoje saibamos que isso não está correto, de certa forma. O mais importante é que Tales tentou explicar o mundo. Foi o primeiro a tentar explicar o surgimento do mundo de forma racional, sem recorrer aos deuses ou a histórias mitológicas. Beleza, depois de Tales vem alguns discípulos seus, como Anaximandro. Anaximandro foi discípulo de Tales, mas discordava de seu mestre. Ele acreditava que a origem de tudo não poderia ser um elemento específico como a água. Então ele propôs um conceito chamado apeiron. E o que é o apeiron, mestre? Apeiron significa ilimitado, infinito, indeterminado. Então, Anaximandro é o primeiro cara a defender que a vida surgiu de algo mais sobrenatural, assim, algo que não dá pra ver, algo que não dá pra tocar. Então, será que a religião surgiu a partir de Anaximandro? Não sabemos. Enfim, depois de Anaximandro veio Anaximenes, que também era discípulo de Tales de Mileto, que também discordava dele. Para Anaximenes, ele defendia que o princípio originário era o ar. Então ele acreditava que o princípio de todas as coisas era o ar. Segundo ele, quando o ar se condensa, forma matéria sólida. Quando o ar se expande, forma elementos mais leves. Ele tentou explicar as transformações da natureza através de processos físicos. Show? Outro cara, Heráclito, já no século V a.C. Ele ficou conhecido como filósofo do movimento, porque ar quer dizer o fogo, tá? Tudo surge do fogo. E o fogo, se tu parar pra pensar, ele nunca tá parado, né? Ele tenta sempre... Beleza. Enfim, ele defendia que tudo estava em movimento. Tudo mudava o tempo todo. Ninguém entra 2 vezes no mesmo rio. É a famosa frase dele. Pô, eu entrei no rio, saí. Eu entrei de novo, cara. Não é o mesmo rio, porque o rio tem a correnteza. Então não é mais o mesmo, sabe? O mundo está em transformação constante. Para Heráclito, o princípio originário era o fogo, pois o fogo representa a transformação. Tudo se transformando o tempo todo. Enfim. Filosófico, né? Mas surge um cara chamado Parmênides, um pouco depois de Heráclito. E ele falava que ele tinha uma visão completamente diferente de Heráclito, tá? Para a realidade não muda, é a mesma. O rio que você entrou, irmão, se você entrou no rio Cabo Sul, saiu, mas voltou pro rio Cabo Sul, ele continua sendo o rio Cabo Sul, mesmo que a água dele não seja mais a mesma. Segundo Parmênides, o ser é eterno. O ser não nasce nem morre. O movimento é uma ilusão de sentidos. Para ele, a razão mostra que o ser simplesmente existe e não pode deixar de existir. Ele não tinha uma arqué
muito delimitada, né? Mas ele ficou famoso por essa guerrinha que ele teve aí com Heráclito, né? Então é o primeiro cara que a gente pode falar que ficou famoso por uma treta, né? Assim como alguns youtubers hoje em dia. Enfim, essa primeira tretinha filosófica que a gente teve foi o primeiro debate científico que a gente teve, se vocês pararem pra pensar, sabe? E é o importante, é a partir desse debate que a gente, sei lá, chega a novas ideias, né? Importantíssimo. E foi a primeira vez que isso aconteceu na história da humanidade, pelo menos de forma escrita. Então é muito maneiro. Eu quero falar de dois filósofos, além desse textinho aqui que eu estou seguindo com vocês, dois filósofos com vocês. O primeiro é o Demócrito. Demócrito vai ser importante porque ele é o primeiro a defender o átomo, a ideia de um átomo. Então tem uma coisinha ali, muito pequena que eu não consigo enxergar, que originou tudo, que estava presente em tudo. Então a gente vai estudar isso mais na química, né? Mas é a primeira vez que a gente fala de átomo, é o Demócrito. E ele, cara, mano, tu não tá parando pra pensar que maluco, nasceu antes de Cristo. Muito, relativamente é pouco, né? Mas se a gente botar em anos, é 500 anos antes de Cristo, irmão. E o cara não tinha conhecimento prévio nenhum. E ele falou, tem um átomo, existe um átomo. O cara é brabo, pô. Enfim, então Demócrito é um cara muito importante. E quem? Tinha um carinha que defendia que a arqué, o que originou todas as coisas, o elemento mais importante do mundo era o número. Tu lembra quem era, Júlia? Não lembro. Não lembra? Pitágoras, chefe. Pitágoras era um filósofo pré-socrático. Ele era um filósofo pré-socrático e ele defendeu a arqué como o número. E a partir daí ele ferrou a nossa vida, postulando 1001 tratados de geometria, 1001 fórmulas que a gente teve que aprender, né? Valeu, Pitágoras. Podia ter metido uma água da vida, né? Princípio originário. Porra, irmão. Sei lá, o mato. Mas não, ele quis botar número na nossa vida. E é por isso que vocês são obrigados a aprender matemática, tá? Já xingaram Pitágoras hoje? Infelizmente, não. Vamos lá. Eu falei pra vocês desse conflito filosófico que existiu entre Heráclito e Parmênides. O Heráclito defendia que tudo muda. E o Parmênides permanece. Nada muda, tá bom? Macetinhos pra vocês. Esse conflito foi um dos primeiros grandes debates da filosofia. Qual foi a importância pré-socrática? Os filósofos pré-socráticos foram extremamente importantes porque romperam com a explicação mitológica, introduziram um pensamento racional, tá? Então eles pararam de falar de mitos e procuraram explicar coisas. E eles falavam, é água. E por que água, o Thales? Cara, porque a água tá em mim, tá em você, a água tá nos animais, a água cai do céu, então eu acho que é água. Ele explicava aquilo, sabe? Ele dava o ponto de vista dele. Então, ao invés de falar, não, Deus quis que fosse água, não. Existe uma explicação para isso. Na cabeça dele, ele fez 1001 observações e ele chegou naquela conclusão. Foi basicamente uma explicação, tá? Buscaram leis naturais para explicar o universo. Iniciaram a tradição filosófica ocidental. Eles começaram a filosofia de fato. Eles deram o primeiro passo para o desenvolvimento em áreas como ciência, lógica, filosofia e pensamento crítico. Então, qual é o papel do filósofo, rapaziada? Perguntar. Tá? E não é aquela pergunta igual o teu professor maconheiro fazia, com todo respeito a maconheiros, porque eu não tenho, que era, irmão, de onde surge a vida? O que é a vida? O que é a morte? Não é esse tipo de pergunta. Era a pergunta tipo, cara, como é que eu paro de sentir dor? Tô com muita dor de cabeça. Como é que eu faço pra parar de sentir dor? Eu acho que eu tenho que fazer isso e isso. Quem faz a pergunta é o filósofo. Quem responde é o cientista. Se não existisse o filósofo, rapaziada, não existiria o cientista. Tudo bem? Tudo nasce de uma pergunta. E antes ninguém perguntava. Antes todo mundo aceitava que era o Deus lá, sei lá, que queria que aquilo acontecesse. Deus quer que eu esteja com dor de cabeça, então vou aceitar. Sabe? Então surge com os pré-socráticos essa inquietação, essa necessidade de buscar explicação. E a partir disso surge a ciência, pessoas que vão tentar responder às perguntas que os filósofos faziam, tá? Surge as ciências da natureza, como biologia, farmácia, medicina. Surge as ciências sociais. Quando esses caras, né, que começam com Sócrates, na nossa próxima aula, eles começam a se preocupar com política, muito porque a polis de Atenas vai emergir muito, vai crescer muito,
e vai ter uma alta da política, como o foco vai ser a política, os filósofos vão fazer perguntas sobre política. E aí surge a ciência política, a sociologia, por conta desses caras. Então a ciência só existe porque antes existiram os filósofos, tá? Conclusão: o surgimento da filosofia marcou a transformação fundamental na história da humanidade. Pela primeira vez, o ser humano começou a tentar compreender o mundo através da razão e da investigação, e não apenas da tradição da religião. Os pré-socráticos foram os primeiros pioneiros dessa mudança. Ao perguntar qual é a origem de tudo, eles iniciaram uma jornada intelectual que continua até hoje. A filosofia nasce, portanto, quando o ser humano decide questionar o mundo e buscar respostas através do pensamento racional. E a filosofia tá embaixo, né? Por quê? Porque tem muita ciência. Já descobriu muita coisa, sabe? Então, basicamente por isso que a filosofia tá tão embaixo hoje em dia. Mas é muito bom pra gente refletir, rapaziada. É muito bom a gente refletir acerca disso. Vocês notarem como é importante você estar inquieto. Se esses caras aceitassem o que era imposto a eles, que era explicação mitológica, normalmente eu não estaria segurando um tablet aqui pra gravar com vocês, pra enviar uma aula pra vocês que provavelmente muitos de vocês nunca nem vi na vida, sabe? Então é importante estar sempre inquieto, sempre procurando conhecimento, responder as perguntas que a gente tem na nossa cabeça. Enfim, espero que vocês tenham gostado da aula. Eu gosto muito desse assunto, gosto muito de filosofia. Eu acho que vocês vão notar que nas aulas de filosofia vão ser as aulas que eu vou estar mais animado. Enfim, um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham entendido tudo. E se vocês não entenderam, pode perguntar pra mim qualquer coisa lá no grupo ou pelo chat aí, tá bom? Beijo no coração de vocês. Deus abençoe vocês e a família de vocês. Fé!